Fala pessoal, mais um AbilityCast aqui, diretamente dos nossos estúdios. E João, além de ser uma pessoa especial que está aqui conosco hoje, é uma autoridade, né, homem? Entrou no mundo de síndico, não vou dizer recentemente, que ele já tem uma vasta experiência, mas não deixa de ser uma autoridade, né? Não, não deixa. Israel, seja bem-vindo aqui ao nosso AbilityCast. É um prazer recebê-lo. Como o Marconi gosta sempre de dizer, esse ambiente aqui é para pessoas especiais e você não poderia deixar de estar presente aqui conosco, falando para o nosso público, para o mercado condominial, quem é Israel, síndico profissional, militar, né? E como nós sempre fazemos, nós gostamos sempre de deixar os nossos convidados se apresentar da forma que ele gosta de se apresentar para o grande público. Seja bem-vindo, Israel. Obrigado, João. Obrigado, Marcondes. Obrigado a todos que fazem a Ability. É um prazer imenso para todos que nos assistem. É um prazer imenso estar com vocês aqui, compartilhando esse tempo destinado ao mundo condominial. É um prazer imenso. Então, a gente entrou no mercado de síndicos profissionais já há um tempo e a gente trouxe uma bagagem da vida administrativa pública. Na década de 80, fui para São Paulo e cursei a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. Depois a gente vai para as Agulhas Negras, onde a gente faz o curso de infantaria da AMAN. E aí começa toda uma jornada, uma vida pública de dedicação, de trabalhos administrativos e operacionais no Exército Brasileiro, que culminam, claro, com toda uma vida de trabalhos administrativos, que muitas das vezes os quartéis, poucos às vezes entendem, mas nos dá uma larga visão do que é um mundo condominial. Por quê? Porque no quartel são centenas de pessoas, de militares que estão ali e diariamente precisam de todos os suportes, geralmente suportes que muitos deles que nós vemos no mundo na administração condominial. Então a gente entrou nesse mercado fruto do prazer de trabalhar com a administração, e a partir daí a gente começou a se desenvolver com cursos e montamos a Síndicos Master para que a gente pudesse verdadeiramente estar mergulhado nesse mercado que é tão prazeroso. Então eu concluí em 2017 a nossa jornada no Exército como coronel, fui para a reserva e a partir daí a gente passou a trabalhar em função do mercado condominial. Mas, Israel, fale pra gente aí como é que você, entendeu, enxergou num determinado momento que você tinha condições de assumir um cargo de síndico profissional. Como é que você, antes de entrar nessa profissão, você enxergava o que era uma gestão condominial e hoje você estando dentro, exercendo essa função, para que a gente possa, os nossos seguidores, fazer uma analogia, entender o que é que lhe chamou a atenção, o que é que ele buscou para dentro desse mercado. João, agora, antes dele começar, eu me lembro que ele chegou aqui na minha sala brabo, viu? Como condômino. Isso é verdade, é verdade. É verdade. A gente passa como condômino, a gente muitas das vezes percebe certas situações no condomínio que podem ser melhoradas. E a gente começa a estudar um pouco, a entender melhor claro, o mundo condominial ele é bem complexo, mas a gente passa a estudar e muitas das vezes não se ficar conformado com coisas que a gente acha que pode ser melhor. Eu acho que esse é o grande papel do síndico, né? É fazer toda essa orquestra sinfônica aí, fazendo uma ligação, fazer tudo isso funcionar. E eu, como condômino, em algum momento eu senti que podia doar um pouco do conhecimento que a gente tinha adquirido ao longo da vida em cursos de pós-graduação, em função de uma melhoria para o condomínio. A partir daí, a gente se colocou à disposição do síndico, a gente fez todo um trabalho de colaboração, mas chega uma hora que a gente estuda, aí faz cursos. Então eu fiz o curso da Academia Nacional do Síndico, São Paulo, e a gente começa a ver que pode fazer um trabalho de gestão direcionado para o condomínio. Então começamos no Felicitar Prince,
fizemos trabalho, eu me permiti, no Felicitar Prince, me dedicar num projeto piloto de gestão moderno, que a gente pudesse ter as melhores empresas trabalhando conosco, pudéssemos ter o assessoramento, aí entra a Ability nesse caso, que era nossa administradora, o que é ainda, e que a gente começa a ver que todo esse complexo mundo condominial, ele precisa estar ajustado. A partir daí, não tem dúvida, eu fiz um trabalho, aí o trabalho ele começa a prosperar, condôminos do condomínio começam a nos convidar para outros condomínios, e quando a gente vê, a gente é laçado pelo mundo condominial, pela estrutura, pela empolgação do trabalho do síndico, que ele tem seus momentos de dificuldade, de atropelo, de complexidade, mas com certeza a gente vê o trabalho da gente prosperando e vendo o condomínio cada vez melhor, isso é muito bom. Então foi realmente um trabalho pontual. Me senti como um condômino que poderia melhorar o meu condomínio. E a partir daí a gente começa a prosperar e partir para outros desafios. Agora, seu Jael, lá, assim quando começou, o senhor foi muito educado, muito tranquilo nessa colocação, mas tinha uma insatisfação, inclusive, com a administradora no condomínio, não foi? Por isso que o senhor chegou aqui. Tinha, exatamente. Era o ponto principal lá. Nas assembleias, a gente ouvia falar de uma insatisfação muito grande com uma administradora que, naquele momento, eu não sabia nem como era o nome da administradora. Eu sabia que tinha uma administradora que não estava cumprindo com todos os seus deveres, vamos dizer assim. E, a partir daí, eu cheguei aqui para conversar com a administradora e expus que o público lá estava bastante insatisfeito, os condôminos de uma maneira geral. Mas desde já, naquela época, a gente já pôde perceber que nada mais era do que essa ligação. Eu costumo dizer que uma administração condominial, ela inicia com essa tríade: síndico, conselho fiscal, administrador. Essa tríade tem que funcionar. Quando essa tríade está em equilíbrio, o condomínio ganha muito. E em equilíbrio não significa necessariamente eu ser amigo do particular, do dono da administradora ou do conselho fiscal. Mas não, naquele momento, voltando e respondendo aí, Marcondes, a gente sentiu todo aquele peso nas nossas costas. Isso eu já senti hoje, depois, em outros momentos, mas o mais importante foi a gente entender qual era verdadeiramente o papel e as necessidades dos condôminos. E aí, numa conversa muito aberta com o seu Marcondes aqui, a gente pode ver tranquilamente que a administradora dava sim o suporte que o condomínio precisava, dava até além, muitas das vezes, em alguns casos, em se tratando de uma tecnologia de ponta, em se tratando de um trabalho muito ajustado na parte financeira, equilibrado, proativo, não deixando que o condomínio fizesse nada que não estivesse completamente ajustado com o mundo jurídico. Isso é muito importante. E depois eu pude ver que muitas das vezes, e aí eu abro um parênteses muito grande, Marcondes, o síndico o síndico profissional, não existe a profissão, mas vamos abertamente, o síndico orgânico, o síndico morador, ele tem uma profissão, ele precisa demandar o tempo dele para a profissão dele. Ele é um médico, é um arquiteto, é um advogado, e muitas das vezes ele não tem o tempo necessário para pensar condomínio, para fazer com que o condomínio tenha um ganho em todas as suas vertentes. Então, muitas das vezes, o síndico morador, ele acha que a administradora é o síndico, que a administradora exerce esse papel, e não é verdade. A administradora, ela é um suporte, ela traz para o condomínio, para o síndico, ferramentas fundamentais de gestão, mas não é ela que vai decidir qual é a empresa de elevadores do condomínio, não é ela que vai decidir se o condomínio vai trocar uma porta por um modelo A, B ou C. Não é ela que vai decidir se o funcionário que está faltando ao serviço, se ele vai ser demitido ou não. Injustificadamente, claro, né? Na grande verdade, Israel, usando essa sua fala, o que basicamente você está falando e o que a gente percebe aqui com vários convidados é que existe uma falta de entendimento por parte dos condôminos, o que é o papel do síndico, o que é o papel do conselho e o que é o papel da administradora, né? E quando não existe esse entendimento, que é o que a gente tenta
levar para os nossos condôminos através desse trabalho que nós fazemos, produzindo esses vídeos, esses podcasts, é exatamente que exista um entendimento por parte dos condôminos qual é o papel dele dentro do condomínio, né? Que é, o primeiro, pagar a taxa condominial, porque se não existe a adimplência, o síndico não consegue gerir o condomínio conforme é apresentado na Assembleia. Segundo, seguir as regras, né? E terceiro, está trazendo sugestões para a administração condominial. Esse é o papel básico, os 3 papéis básicos do condômino. Logicamente, quando ele faz isso, ele precisa ter uma administradora que dê esse suporte e atenda às expectativas, e precisa ter um síndico que consiga realmente entender que ele precisa gerir essas necessidades dos condôminos. E quando eu falo dos condôminos, eu falo do condomínio e os prestadores de serviço que consigam atender essas necessidades. Aí você tem uma gestão que realmente vai ser uma gestão premiada. E o que você fala já, você dentro, né, do mercado condominial e agora já como síndico profissional e chancelado pelo mercado, né, porque você é um síndico chancelado e tanto que você está crescendo sua carteira. Então, essa sua fala, na verdade, ela vem corroborar, né, com exatamente esse entendimento de todos os convidados nossos que passam por aqui pelo nosso podcast, que a grande dificuldade é fazer o condômino entender qual é o papel dele dentro do condomínio. Esse é um ponto-chave. Agora, você falou, Israel, eu fiquei curioso com relação a Israel. A Israel, tipo, você foi militar, e aí, em sendo militar, você, quando saiu da vida militar, ou você está como militar ainda, né? Saiu da vida militar e você entendeu que poderia contribuir para o mercado condominial, começando pelo seu condomínio, né? Isso. Como foi a esposa em casa? Porque geralmente a esposa diz, não vá por esse lado, não. Militar, na verdade, é o estilo de vida, né? É o estilo de vida, a gente nunca deixa. Então, hoje a gente está na reserva e em qualquer momento pode ser mobilizado, né, João? Mas, inclusive, quando eu fui para a reserva em 2017, eu permaneci como prestador de tarefa por tempo certo, o que a gente chama de PTTC, prestando serviço administrativo. No meu caso, era ligado à área de esportes. E sempre é muito prazer, é grandioso estar na caserna com os antigos e com os amigos, né, de farda, já aí no caso sem a farda, é fabuloso, mas chegou uma hora que o mundo condominial disse assim, Israel, agora não tem jeito, você vai ter que sair realmente, eu tive que me afastar, fiquei muito, muito triste, né, no momento, porque estava saindo do convívio diário com os amigos de caserna. Como coronel, eu desenvolvia um trabalho de agente esportivo do Comando Militar do Nordeste, era sensacional, podendo preparar os atletas de todo o Nordeste para as Olimpíadas Nacionais, que acontecem a cada 2 anos nos mais diferentes locais do Brasil. Mas o mundo condominial me chamou. E o mundo condominial, João, aí tem uma coisa interessante, que a gente, ao longo da vida, a gente desenvolve muito trabalho administrativo, por mais que a gente esteja focado no operacional. Mas quando a gente, por exemplo, pega uma companhia e vai com ela inteira para o exercício no terreno, um adestramento, a gente tem que pensar em toda a área logística. E a logística, muitas das vezes, de guerra. A logística operacional, que aí tem suas vertentes, né? Então a gente tem que pensar como é que será o banheiro do militar, o alojamento, as refeições. Tudo isso a gente está trabalhando com a administração. Se a gente para pensar e a gente, quando desenvolve na vida pública, alguns têm o papel, e eu pude exercer essa função de ordenador de despesas. O ordenador de despesas vamos dizer assim, um dos cargos mais complexos da administração pública, porque é sobre ele que recai todas as responsabilidades da administração. Então a gente fica numa tela preta lá no CIAF, muitas das vezes, então é salário que tem que pagar. Imagine um quartel, você tem que aprovar os salários de centenas de militares, e aí isso a gente traz para o mundo condominial. A gente mensalmente tem que fazer a aprovação dos salários dos nossos funcionários, os colaboradores, como queiram, e a gente tem toda essa vinculação na administração pública ou privada, né? E eu pude realizar um curso de gestão pública
que foi muito bom pela Faculdade Getúlio Vargas, e que me trouxe realmente um ganho muito bom. Abrir um campo de visão, gestão né? pública, isso. A gente estuda ali tudo, desde a parte de negociação, para que a gente tenha condições de negociar contratos de uma maneira mais clara, mais transparente, que a gente possa trazer para o condomínio, muitas das vezes, vantagens ou uma melhor condição contratual. Isso eu pude ver quando eu estava no condomínio Felicita Prince, ou melhor, que eu estou ainda, mas num determinado momento, que a gente tinha um processo judicial para resolver e que aquilo ali se arrastava por anos. E foi preciso a gente ter toda essa capacidade de negociar para que a gente pudesse fazer um acordo que fosse bom para as partes e, em particular, para o condomínio, permitindo desobstruir um problema crônico de fachada, de água no subsolo. Tudo aquilo ali a gente resolveu sentando numa mesa e discutindo e negociando. Então, um síndico ele tem que partir desse princípio, que ele vai ter diariamente a necessidade de negociar no sentido amplo. Então, esses conhecimentos trazidos da vida militar, eles foram muito importantes naquele momento, João, porque nos colocou com ferramentas para que a gente pudesse chegar num condomínio e fazer em todos os contratos, todas aquelas gestões que permitissem que os contratos pudessem ser melhor avaliados. Vou dar um exemplo. Recentemente assumimos um condomínio e quando a gente tem vários condomínios, a gente passa a ter uma régua de qualidade, uma régua de ajustamento de preços. E eu assumi um condomínio, eu vi que existia um desequilíbrio de alguns contratos, e contratos que são relevantes para a vida condominial. Contratos que o somatório mensal pago realmente é relativamente alto. Saía da curva. Saía da curva. Então foi preciso a gente sentar e negociar com esses contratados. E isso é muito bom quando a gente vê que uma reunião, às vezes simples, que a gente marca com um contratado ou com uma empresa, ela no final traz para o condomínio 30% de diminuição no valor do pagamento mensal, então, da manutenção. Isso é muito importante. Então, são nesses pontinhos que a gente faz sem a gente desvirtuar a importância de uma boa manutenção, e essa manutenção ela só é boa se ela for justa, se as duas partes estiverem satisfeitas. É importante você falar isso, Israel. Eu queria aproveitar exatamente esse momento, porque para os nossos seguidores é importante entender que fazer essas negociações de forma consciente, porque nós, ao longo do tempo, tivemos muitos problemas de síndico que senta na cadeira com a ânsia de baixar preço de todo jeito e termina, na verdade, a gente perdendo muitos prestadores de serviços bons, de qualidade, porque, ou seja, foi sangrado demais o preço do colaborador e ele não teve condições de continuar atendendo o condomínio. Perfeito, João. Ou, a princípio, assumiu, né, dizendo que conseguiria, e ao passar do tempo a gente viu que não tinha condições. Sua colocação está perfeita. O síndico ele precisa ter essa clara intenção de não desfavorecer aqueles, e aí eu vou jogar no sentido amplo, não é só aquela empresa que presta o serviço mensal, ela pode, todos, de um sentido amplo, todos aqueles que contribuem, que prestam serviço para o condomínio precisam ser valorizados, principalmente quando o serviço são empresas que prestam serviço de alta qualidade. Então o síndico ele tem que estar sempre nesse feeling, atenção ao serviço prestado e atenção aos custos. Eu faço muito uma correlação com, às vezes, esses contratos que a gente tem de telefonia, de internet, contrato pessoal nosso, da nossa vida particular, que às vezes a gente não se dá conta e quando vê o vizinho do lado fez um contrato com um preço menor e com muito mais velocidade de internet, etc, né? Então, por que isso? Porque negociou ao término do contrato. Então, quando o contrato geralmente está para terminar, é recomendável que o síndico faça uma avaliação
de mercado, para que ele possa ver se ao longo daquele período, 1 ano, 2 anos, não houve uma defasagem de mercado. E muitas das vezes a defasagem até é pró-empresa. Às vezes o serviço se tornou mais caro, mas a empresa, por questão de parceria, ela disse, não, esse ano vamos manter, mas às vezes tem um custo maior. Às vezes uma empresa de jardinagem, uma empresa de irrigação, uma empresa de elevadores, etc. E de acordo com a necessidade do condomínio, tá, João? Muito importante isso aí. Ô, seu Jael, veja, eu costumo dizer que é esse o motivo principal do nosso podcast, que um dos problemas do condomínio é a comunicação. Muitas vezes a gente está numa assembleia de condomínio, a gente quer passar uma informação para a coletividade muitas vezes tem um entendimento totalmente diferente, então é por isso que a gente investe muito em rede social, para trazer conteúdo para esse público, que muitas vezes vem de casa, não sabe as regras que o condomínio tem, quando chega no condomínio acha que continua fazendo o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, e o condomínio dele tem suas normas. O senhor entende também que a comunicação é um fato bem peculiar em condomínio ou consegue administrar isso de forma diferenciada? Com certeza, Marcondes. Olha, você foi muito feliz na pergunta, porque a comunicação, nos dias de hoje, a gente já entende como quarto setor e não tem como ser diferente no mundo condominial, onde as coisas começam, né? Se a gente parar para pensar, as cidades elas são formadas por condomínios. E o condomínio ele precisa ter uma boa comunicação. Você tocou num assunto muito importante, que é a assembleia, né? E eu até trago aí, o João, quando começou a pergunta, foi sobre a minha chegada no mundo condominial. E um dos motivos foi eu participar de uma assembleia. Eu estava vindo morar de outro estado. Aí eu participei de uma assembleia que eu vi condôminos se agredindo verbalmente, inclusive até quase chegando às vias de fato, numa assembleia que deveria ser muito mais tranquila, uma assembleia que poderia ser a solução dos problemas de todos. E de repente os condôminos resolvem se trocar insultos por questões de, às vezes, de interesse num assunto tal. E aí naquele momento, Marcondes, eu refleti, eu disse, gente, peraí, a assembleia é feita para ser uma coisa, nós temos a obrigação de fazer a assembleia ser amena, ser o menos desgastante possível. Então, naquele momento, eu acho que foi um dos primeiros ensinamentos que eu tive, antes mesmo de iniciar essa jornada como síndico, foi dizer assim, gente, eu não me permito participar de uma assembleia, eu como síndico, que os assuntos não estejam bem esclarecidos, que a gente não traga para o cliente principal, aí, os condôminos, com clareza, com propostas e principalmente com argumentos, Marcondes. Então, assim, eu tenho uma marca que eu sei que a qualquer momento eu vou perdê-la, faz parte da vida, mas eu nunca coloquei algo em assembleia e tive reprovação. Até hoje está sendo unânime. Eu sei que esse momento vai chegar, porque às vezes a gente traz algum assunto que a gente sabe que é difícil de se aprovar. Mas todos até hoje que eu levei, eu consegui. Mas não é que eu consegui, é que o condomínio precisa daquela assembleia. Nós precisamos apresentar para o condômino uma situação da maneira mais clara, muitas das vezes até necessitando de objetividade, clareza e com argumentos, Marcondes. Então, transformar assembleias leves, isso foi um dos meus primeiros ensinamentos. E aí eu trago um ponto importante. Antes de chegar na assembleia, eu produzo, o que eu aprendi isso no curso de síndico que eu fiz. Mais uma vez, eu digo, a Academia Nacional do Síndico, ela tem um curso sensacional e ela nos traz uma ferramenta tão simples de propagação de esclarecimento, que é o Café com Síndico. Então, eu não vou dizer todo mês, porque não dá para fazer todo mês, mas a cada 3 meses, o síndico, nós vamos para o salão de festas ou para qualquer área do condomínio, o hall de entrada, a gente bota um cafezinho, um biscoito, e isso tudo pago pelo síndico, porque o síndico tem o prazer de receber ali os moradores, para que a gente possa, muitas das vezes, esclarecer assuntos que não precisam ser levados para uma assembleia para deliberar ou até mesmo para criar um clima desnecessário,
um clima que a gente pode evitar numa café com síndico. Eu vou dar um exemplo aqui. O síndico, estão usando o elevador social com animais. E aí está lá reescrito, está previsto, a lei protege. E o síndico muitas das vezes diz assim, vamos fazer um café com síndico? Um café com síndico eu resolvo. Ô síndico, o elevador está quebrando com muita frequência. Vamos fazer um café com síndico? Chama aqui o chefe do setor operacional da empresa que nos presta serviço de elevadores. Traz o responsável por essa parte de manutenção e vamos ouvir alguns moradores, e aí eu falo moradores, porque nesse momento o morador vai descer, que muitas das vezes ele não é condômino, mas ele sente o impacto da falha do elevador, da iluminação. Então são assuntos, João e Marcondes, que a gente muitas das vezes pode resolver num café com síndico. Outra ferramenta importante são os comunicados, né? Às vezes uma tela no elevador que facilita, ou se colocar um comunicado, buscar o comunicado, informar, manter o público informado. Isso não é fácil, Marcondes. Isso é um desafio para todo síndico. A boa comunicação é um desafio para todo síndico. E muitas das vezes a gente se vale até mesmo da experiência da administradora. Isso é um fato, é importantíssimo. Outra ferramenta que eu uso geralmente são as prestadoras de serviços, principalmente de serviços mais complexos, que eles nos apresentem laudos conclusivos. Então, por exemplo, tem um portão lá que está com problema, está todo torto. Antes de fazer o serviço, me traz um laudozinho, me apresenta um laudo explicando o problema. E aquilo ali, quando chega no nosso cliente, ele dá uma clareza muito maior do tamanho do problema que o condomínio tem e que os síndicos diariamente enfrentam, e às vezes quem está do lado lá da cortina, o condômino, ele nem sabe. Às vezes um portão quebra de manhã, o morador saiu para trabalhar, o portão estava bom. O portão quebrou às 10 horas da manhã, o síndico consertou às 3 horas da tarde, e quando ele chegou do trabalho, à tarde, o portão já estava consertado. Aquilo ali para ele não aconteceu. E vai aparecer lá no balanço. O portão quebrado, irmão, mas eu passei de manhã, estava bom, voltei à tarde, estava bom, mas o portão foi consertado. Então, assim, é a vida do síndico. O que você está falando, Isa, acontece muito com o nosso trabalho, porque quando chega em assembleia de condomínio, tem alguns condôminos que dizem o seguinte: qual é o trabalho que a administradora faz? Por quê? Porque os nossos supervisores, ele passa no condomínio no horário comercial. E no horário comercial, a maioria dos condôminos estão fora do condomínio, trabalhando. Perfeito. Isso, né? mesmo. Então, é lógico que ele não vai ver o trabalho que está sendo desenvolvido quando ele está desenvolvendo dele, o compromisso que ele tem, né? Então, isso é muito importante. E o que eu gostei de você ter pontuado, e o que a gente tenta sempre passar para os nossos condôminos, é que para que a gente tenha uma boa assembleia, o primeiro passo começa numa boa convocação, né? A gente definir a pauta de forma bem objetiva, clara, transparente. Por quê? Porque tem algumas vezes que quando o síndico sugere uma pauta de uma assembleia e a gente contra-argumenta, desaconselhando determinados assuntos ou modelando determinados assuntos, é pela experiência que nós temos, que nós sabemos que vai dar problema se esse assunto for levado dessa forma e no momento que está sendo levado. Então isso é muito importante. Por quê? Porque se você começa desenvolvendo uma pauta bem objetiva, bem clara, bem transparente, pegando o feedback dos condôminos, que é aquilo realmente que precisa ser deliberado naquele momento, você já deu o primeiro chute certeiro. Segundo, você ter todas as informações para que os condôminos não saiam ou não levem o assunto para votação sem que eles fiquem satisfeitos com todas as informações ali, né? Isso, João. E terceiro, que eu acho importantíssimo, é a gente saber escolher o presidente da Assembleia. Porque dependendo do presidente, você ganha ou você perde a Assembleia. Principalmente o presidente que esteja numa maior sintonia com os problemas do condomínio, né? Eu entro por esse lado, ou até mesmo que tenha, às vezes, disponibilidade de entender a pauta com um pouco mais de antecedência, etc. João, eu vou puxar um assunto importante aí que você acabou de pontuar. Eu costumo dizer que a Assembleia, ela não é um evento... Eu costumo dizer não, isso aí já está nos livros, mas eu trago isso para a minha vida prática. A Assembleia, ela começa com muito antes de se produzir o edital.
Então a Assembleia tem que ser pensada, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser ajustada, ela tem que ser maturada para que o síndico possa... Primeiro, eu não gosto, não faço assembleias com muitos tópicos de ordem do dia. Por exemplo, eu participei de uma assembleia no ano passado que inclusive tinha eleição de síndico, mas que tratava de 11 assuntos. 11. Uma assembleia tratar de 11 assuntos, inclusive tratando sobre fachada. E o que eu pude ver ali foi vou dizer, uma disputa de tempo para tentar concluir os temas, os assuntos, e no final 8 ou 7 assuntos não foram deliberados naquela noite. Então não adianta eu fazer uma pauta de um edital com 11 assuntos que eu não consigo deliberar nem nada, porque mal foi feita a eleição de síndico que acabou. A fachada não se chegou a acordo, energia solar, em diversos pontos não se chegou. E aí onde é que eu pontuo? A Assembleia, para que ela seja suave, primeiro ela tem que ser pequena, né? Não adianta, é preferível fazer às vezes 2 assembleias com poucos assuntos que fazer uma com 10 e você não conseguir fazê-los. E segundo, aí vem um ponto importante, João, que eu gosto de colocar. A Assembleia é um evento, gente. A Assembleia é um evento. A Assembleia não é um grupo. Vamos se reunir ali, vamos... Não, a Assembleia é um evento, e por ser um evento, ele tem que ter toda uma preparação. Então, depois a gente pode até, a edição, colocar uma foto de uma assembleia nossa, que a gente bota, inclusive, um tapete e um espaço para o cadeirante. Tem um cadeirante que vai chegar, ele tem que ter a área dele, uma preparação em todos os sentidos. A mesa, o local dos participantes, pensando na circulação das pessoas, fazendo com que o ambiente é propício àquele tipo de sonorização, ou precisa uma sonorização mecânica. Não, pode ser com a própria voz, o ambiente permite. O local dispõe disso. Então, quem prepara a assembleia, e aí é uma parceria muito boa, a administradora e síndico, para que a gente faça, eu passo a contar sempre com isso, o apoio da administradora é fundamental, e isso eu tenho sentido. Então, quando a gente monta uma assembleia, a gente pontuar tudo, a projeção, o som. Eu chego às vezes já teve assembleia de eu ir no dia anterior testar. Não é sempre, principalmente só quando é mais complexo. Mas a assembleia tem que chegar antes, testar tudo, não dá para chegar na hora, faltou um cabo, faltou isso. Então eu já participei de assembleias que eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que isso vai terminar? E não termina bem. E quando a gente transforma aquilo ali num evento, principalmente a gente dando aos participantes um ambiente agradável. E esse ambiente ele se produz de todas as formas, com educação, com o acolhimento de cada um dos moradores. Eu já fui à assembleia que não tinha cadeira para as pessoas sentarem, muitos ficavam em pé lá atrás. Aí o que fica em pé lá atrás fica produzindo sons que atrapalham quem está conduzindo, o presidente se perde. Então, assim, muito importante a sua colocação do presidente. O presidente de uma assembleia, ele é muito importante a sua lisura, sua transparência. Ele precisa estar completamente focado na presidência, ele não pode ter partido. Mas aí um grande problema que nós percebemos no dia a dia, você deve ter percebido já isso, que acontece muitas vezes de alguém se apresentar para presidir a mesa, mas com o objetivo de defender a proposta dele. Ou de tumultuar. Ou, na verdade, de embarreirar qualquer proposta que está se levando. Com certeza. E veja, é difícil a gente, enquanto administradora, né, a gente orientar os presidentes das assembleias, certo? Para que ele, na verdade, ele seja imparcial. O trabalho dele é dar o direito de fala no momento certo sobre o assunto que está sendo discutido, cortar o direito de fala e conduzir a assembleia. E eu costumo dizer que o condômino que ele tem interesse particular nos assuntos que estão em pauta, que ele não vá para a mesa. Por quê? Porque ele perde o direito de defender a proposta dele. Perfeito. Outra coisa, o entendimento muitas vezes que tem equivocado, por exemplo, quem decide quando uma votação dá empate é o presidente. Mas o presidente decide sem ele ter votado. Na maioria das vezes, veja, não se faz necessário o presidente votar. Ele vota quando? Quando existe um empate na votação. Porque a partir do momento que o presidente ele vota na determinada proposta, ele já está dizendo ali para grande parte dos condôminos qual é a opção dele. Perfeito. O que é que ele está defendendo. Mesmo.
Então, esse entendimento ele tem que existir por parte daqueles condôminos que assumem a presidência de uma assembleia. E por parte dos condôminos tem que existir o entendimento seguinte, que a partir do momento que um presidente da assembleia ele é eleito na assembleia por aclamação ou por maioria de voto, veja, ele tem que ser respeitado. Porque ele vai dar o direito de fala, ele vai cortar o direito de fala, ele vai encerrar a Assembleia se não tiver condições de seguir a Assembleia, porque é isso que pregoniza as normativas legislativas com relação à vida condominial. Na verdade é o seguinte, eu costumo dizer que não existe síndico bom, síndico atuante, uma gestão eficiente para o síndico quando o administrador é ruim. Da mesma forma que não existe uma administradora boa, eficiente, quando o síndico ele é omisso, ele não é um síndico bom. E a gente pode levar esse conceito também para a Assembleia, João. Aí eu faço uso da fala de seu Israel, eu acho que é uma tríade a Assembleia. A gente precisa de um presidente, no mínimo, que esteja aberto a ser orientado, porque muitas pessoas não conhecem, não sabem como é que funciona. A gente precisa de um administrador eficiente, que esteja dando suporte, que saiba responder as perguntas dos condôminos, que venha preparada para discutir aqueles assuntos. E a gente precisa de um síndico atuante para que a rotina efetivamente do condomínio, quem tem que tapar é o síndico. Então, muitas vezes a gente olha, aquela lâmpada do 8º andar já foi trocada. A administradora muitas vezes não tem esse feedback, não tem essa informação, pelo menos na Assembleia. Isso mesmo. E quando a gente tem um síndico que ele está no mínimo no controle, olha, eu não sabia, eu não vi, mas eu vou checar, eu vou verificar. Então, quando a gente está em Assembleia, que é um fórum onde muita gente, de forma errônea, acha que é para falar tudo que está no coração dela guardado. Tem gente que chega na Assembleia com um checklistzinho, né? De reclamações para fazer na Assembleia. Aí muitas vezes, é o que o Marconi está falando, uma lâmpada que está queimada. A lâmpada do meu hall está queimada. E eu preciso falar algo sobre isso. Nós temos supervisores que, dependendo do condomínio, dependendo do contrato, passa 2 vezes por semana no condomínio para fazer uma vistoria. Para o supervisor identificar que existe lâmpadas queimadas nos halls sociais ou no hall de escada, ele precisa ligar as luzes do condomínio. E veja, as luzes do condomínio geralmente são ligadas às 5h30 da tarde, dependendo da época do ano, ou às 18 horas. Então, precisa existir um entendimento por parte dos condôminos que ele visualizando que uma lâmpada queimou, ou que tiraram a lâmpada de um determinado local, que ele informe simplesmente a portaria. Não faça uma relação para esperar uma reunião para chegar lá na reunião e falar, desabafar que está faltando uma lâmpada, que encontrou um saco de lixo fora do cesto, que morador tal estava jogando ponta de cigarro. Essas são situações que elas têm que ser repassadas durante todo o mês, né, durante o momento que for acontecendo e passando para a gestão, para que a gestão vá tratando essas situações, notificando, tentando identificar, mostrando a solução ou procurando encontrar uma solução para poder atender essas demandas. Perfeito, João. Não o condômino ficar aguardando isso. Eu acho que... E muitas vezes, Israel, desculpa, quando chega na Assembleia, o simples fato daquele condômino botar tudo para fora, aquela insatisfação dele, né, nesse entendimento que ele tem, ele termina contaminando outros condôminos. Muitas das vezes o assunto que era tão importante naquela noite para ser discutido, ele é desviado até a atenção dele por causa de assuntos que bem menos relevantes, né? Às vezes o condomínio está reunido ali para decidir sobre a segurança do condomínio, sobre a instalação de um leitor facial, e aí a troca de um equipamento, e aí quando se traz um assunto que muitas das vezes troca a atenção da Assembleia, a Assembleia passa muitas das vezes até a ter dificuldade de aprovar determinado assunto, porque começa a fazer interligações. Perfeito, essa sua frase, Marconi, é tão importante que se eu fosse você, eu patentearia, né? Porque isso é verdade, isso que você falou é de uma profundidade assim, importante, porque eu já entrei em condomínios que estavam assim, olha, vamos tirar a administradora. Eu digo, primeira coisa, não é interessante se trocar síndico e administradora na mesma época. A gente costuma dizer que é como se fosse um judoca. Ele não dá um golpe de judô quando ele está com um pé só na base. Ele tem que estar com boa base, 2 pés.
Então, se ele for dar um golpe com um pé só, ele está arriscado a tomar um contragolpe. E a mesma coisa é quando você troca 2, administrador e síndico ao mesmo tempo, você deixa um vácuo de conhecimento no condomínio. E esse vácuo pode levar o condomínio a problemas sérios. Então, trocou o síndico, analisa a administradora, dá um tempo para entender a administração do condomínio, e a administradora, seja ela boa ou ruim, ela tem o que te apontar, João. Ela vai ter o que te trazer, ou pelo menos ela precisa te trazer. Em não acontecendo isso, e nós já vivemos situações similares, porque eu já tive que recorrer, inclusive eu acho que eu posso falar aqui, já pedi a Ability, me socorre. Por quê? Porque estávamos com uma administração que não estava dando a segurança, os cuidados que a gente precisa num condomínio. E aí isso é muito importante, porque quando a gente troca, o síndico tem que saber onde está pisando, porque senão o síndico e a administradora trocando no mesmo tempo é muito complicado. Então, para os síndicos aí eu digo, fica um tempinho, espera, dá uma oportunidade para aquela administradora se apresentar como administradora, e aí eu falo para todas, porque eu acho que o mercado é aberto, é muito importante, em que pese, eu digo para vocês, o quanto é bom a gente estar com administradoras de ponta. Então, cito com você como exemplo, a gente estava ano passado na Next, em São Paulo, né, uma feira de tecnologia condominial, e nós estávamos lá, eu e meu supervisor, e quando a gente tem a grata surpresa de chegar lá, sabermos que 2 administradoras de Recife, ou de Pernambuco, estavam entre as melhores do Brasil naquele aspecto de tecnologia. E acho que vocês podem falar melhor do que eu, a Ability estava está melhor dizendo, nesse rol de tecnologia condominial. O que isso traz, Marcondes, para um síndico? Você que é da Ability, o que o síndico tem quando ele está com a administradora que tem uma tecnologia avançada? O que você poderia me dizer? Rapaz, eu vejo, você faz parte disso. Tivemos uma reunião há um tempo atrás com um condomínio que tinha algumas particularidades, onde a gente não usou nenhum tipo de papel, nem caneta tinha na mesa. Perfeito. Toda a reunião que a gente fez foi na parte digital, mostrando resultados, tirando dúvidas, trazendo conhecimento para o grupo que estava com a gente, para que ele pudesse entender o seu condomínio pela raiz. Uma coisa que eu costumo dizer assim, eu gosto muito de números, eu acho que matemática é a linguagem dos deuses, não existe questão de opinião quando a gente fala de matemática. 1 mais 1 é 2 em qualquer lugar do planeta Terra. E é questão realmente de análise. Falando de tecnologia especificamente, tanto eu como o João, a gente é apaixonado por isso. A gente está sendo na idade que a gente não consegue acompanhar a velocidade que desejamos, pelo menos eu percebo disso. A gente não consegue acompanhar as atualizações do sistema, que é muito rápido. Mas uma coisa que a gente veja, pelo menos uma vez no ano, a gente está fora do estado, está fora do país, vendo como é que está o mercado se comportar lá fora. Portaria Virtual, fomos o pioneiro aqui em 2016. Pernambuco, a trazer esse sistema para cá. João foi para Portugal a fazer análise disso. Eu era contra no início, depois fiquei apaixonado. E prestação de conta digital é uma coisa que a LGPD ela já bate na porta sobre o controle, ela já fala alguma coisa sobre isso. E as leis no Brasil, principalmente na parte de condomínio, eu sinto uma dor muito grande, que é o seguinte: não, vai ser tal dia, eita, foi cancelado, não, mas foi prorrogado, não, mas agora vai ter mais um tempinho, e quando chega, não, é até amanhã. Isso. Então a Ability ela procura sempre partir na frente. Essa questão da parte da prestação de conta digital, por exemplo, a gente foi fazer estudo de mercado em São Paulo, a gente chegou lá achando que, poxa, vamos trazer uma inovação. Isso já é massificado em São Paulo desde 2014. A gente começou a implantar isso em 2021, 2022, massificamos isso de 2023 para cá, e 2025 a gente entende que para uma parte de controle, uma parte de transparência, uma parte de efetividade, hoje você recebe o livro de prestação de conta físico, vai para o síndico analisa, manda para a administradora devolve para o síndico, ele dá o ok, vai para o subsíndico, o mesmo processo se repete, aí depois vai para o primeiro conselheiro fiscal, terceiro conselheiro fiscal, segundo conselheiro fiscal. Se todos fizerem seu trabalho com muita eficiência e eficácia, ainda assim esse balanço vai ficar mais de 30 dias rodando. Muito fácil, entendeu? 30 dias rodando.
Com a prestação de conta digital, você consegue fazer essa análise simultaneamente. Toda a administração recebe. Pode falar, João. Importante, quando o Marcondes fala prestação de conta digital, importante os nossos clientes e o mercado entender que é prestação de conta digital, não digitalizada. Isso aí, importante. Que existe uma diferença muito grande. Claro, claro. E por que é que eu falo isso? Porque, veja, tem muitos condôminos hoje, quando recebe nossa prestação de conta digital, aí eles dizem, não, mas aí eu quero ver o documento original. Aí eu faço uma pergunta. Qual é o documento original que existe hoje? Vou lhe dar um exemplo. Nota fiscal. Não existe mais nota fiscal de talão impressa. Tudo é site. Você nota de serviço. Você tem que entrar no site da prefeitura, isso mesmo. seja qual município o serviço é prestado, e tirar a nota fiscal. A empresa seja localizada e tirar a nota fiscal. Nota fiscal de... Isso que você falou do balanço digitalizado é muito importante. Por quê? Porque quando ele é digital, ele entra no sistema, ele alimenta todos os sistemas. E foi isso que a gente pôde ver na reunião administrativa, que o Marcondes se referiu agora há pouco, que a gente fez uma reunião e essa reunião, João, a gente trabalhou todas as cifras e rúbricas de pagamento, de receitas e despesas de um determinado condomínio e a gente tem os números colocados de maneira clara. Muitas das vezes são importantes ferramentas de análise de gestão. Por quê? Porque em alguns momentos os números podem tentar nos enganar. Mas, como disse o Marcondes, a gente, quando pega ele e faz um trabalho, eu costumo dizer que é uma brincadeira, eu costumo dizer que tem dado burro e tem dado inteligente. Quando a gente pega um número, simplesmente joga ali, 25, o que é isso? Não sei. Mas quando a gente pega esses números todos alinhados e a gente coloca numa planilha e a gente trabalha os números, a gente consegue muitas das vezes tirar conclusões sobre algum problema, sobre os problemas de um condomínio. Eu vou dar um exemplo. A gente tem, por exemplo, um gerador que está mensalmente trazendo problemas e está ali. Então, meu custo gerador é X, mas é que naquele ano meu custo gerador foi Y. Foi 2, 3 vezes mais. Opa, o que é que aconteceu para que a gente esteja com gasto assim? Funcionário, por exemplo, pode acontecer. E tantas outras cifras que quando a gente bota na planilha, João, e essa é a diferença do balanço digital para o digitalizado, porque o digital ele nada mais é do que uma fotocópia, que muitas das vezes ela não vai trazer para a gente os dados. Você não consegue autenticar os documentos. Esses dados eles não podem ser, eles até podem, mas seria um processo reverso. Eu jogar esses dados novamente numa planilha, mas é o contrário. Ele sai de uma planilha toda alimentada do sistema digital e ele alimenta um balanço. Por isso que, por exemplo, e aí vem uma coisa importante para o síndico. O síndico vai comprar determinado material. Chega numa grande loja, ele está precisando de material elétrico. Ele chega lá, material elétrico. Não, mas ele diz assim, puxa vida, mas nessa mesma loja também tem material de limpeza. Eu podia fazer uma compra só. Numa nota só. Uma nota só. Na verdade, não é uma compra só. Numa compra só ele pode até fazer. Ele tem que fazer várias, ele tem que separar. Por quê? Porque esse elétrico vai para esse sistema elétrico, esse limpeza vai para o sistema limpeza. De piscina vai para outro. Vai para outra. E um não vai contaminar o outro na hora da análise de dados. Então, essa análise é importante. Às vezes, quando eu vou comprar algo para os nossos condomínios, e às vezes minha esposa, ela não vai, mas às vezes quando ela, uma vez ou outra eu pego ela para, vamos lá, me ajuda, ou até mesmo minha equipe, chego lá, eu praticamente fecho um balcão, porque é 2 horas de compra, 2 horas o processamento da venda. Por quê? Porque eu compartilho, eu separo, e aí isso é muito importante, tá? E é claro que hoje em dia aí eu trago o tema à mesa. As compras online são uma excelente ferramentas, são excelentes ferramentas não só para as pessoas, que os moradores dos condomínios, porque hoje é outro problema que os condomínios estão enfrentando, as portarias estão se tornando um centro de distribuição de mercadorias. Então, cada portaria tem sua peculiaridade, tem umas que são no nível alto, tem umas que são nível baixo, tem portaria que não fica nem próximo à entrada do prédio,
Então, Mas, Israel, só voltando para a questão da prestação de conta digital, para a gente não perder o raciocínio, sim, e isso é importantíssimo porque a nova realidade na gestão condominial, as pastas físicas elas vão deixar de existir, porque veja, qual é o cenário hoje, e isso é algo que a Ability já tem. Nós desenvolvemos as pastas digitais, onde o síndico recebe de forma bem rápida, bem objetiva. Exemplo, tem pasta hoje que a gente está entregando no 5º dia útil do mês. Virou o mês, a gente está entregando. E quando nós entregamos o síndico ao subsíndico, para os condomínios que tem subsíndico, e entregamos para o Conselho Fiscal. Dentro dessa pasta tem todos os documentos comprobatórios, certo? E, diga-se passagem, originais. Isso é até um esclarecimento que eu estou dando para os nossos clientes, né, Marcondes? Isso. Que tem muitos que dizem, não, eu quero ver a pasta física porque tem o documento original. Gente, esqueça. Não existe documento hoje original. Todo documento hoje ele é tirado da internet. Se você quer uma nota fiscal, você tem que tirar onde? Na internet. sim, perfeito. Se você quer um comprovante de contra-cheque, você tem que tirar onde? Na internet. Porque tudo sobe para o site do governo. Então, quando o cliente hoje nosso recebe a pasta digital, essa pasta tem todos os documentos originais, a não ser um recibo que o síndico contratou, um eletricista lá, ou o cara da água mineral. o cara para desentupir um ralo, né? Aí um cara ali, R$20, R$30, aí vai ter um recibo ali perdido. Isso vai ser o único documento que eu posso considerar um documento que não é original. Por que não é original? Porque eu vou digitalizar ele e o condômino ou o Conselho Fiscal não consegue conferir a veracidade desse documento no site público. Isso é um ponto, entendeu, Cisel? Perfeito, perfeito. E seguindo, veja, a partir do momento em que o condômino, o Conselho Fiscal, analisa a pasta de prestação de conta, ele consegue, através do nosso sistema, fazer observações e assinar, e sem custo nenhum para o condomínio, e assinar validando sua assinatura, entendeu? E a partir do momento que é validado pelo síndico, conselho, automaticamente a gente publica e os condôminos passam a ter acesso a todas essas informações. E com isso eu evito vai e vem de pasta, eu evito fragilidade jurídica, porque nós já tivemos condomínio aí, de condômino, com briga diretamente com a gestão, cobrando a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a pasta estava circulando com as informações dele, de débito, né? Informações. Sim, tivemos funcionário que, quando saiu, moveu uma ação contra o condomínio, porque os outros funcionários com a pasta estavam tendo acesso ao contra-cheque dele, condômino tendo acesso a contra-cheque de funcionário, a recibo de férias, a tudo. Então, veja, dessa forma a gente facilita e otimiza muitas situações dentro do condomínio. E uma delas, que eu considero uma das principais, é exatamente o condomínio não ter mais o cuidado ou a preocupação que tinha muitos condomínios que pagavam valores significativos para digitalizar as pastas, entendeu? Para guardar e não correr o risco de perder esses documentos ao longo do tempo. Sim, com certeza. E alguns condomínios têm... Só complementando, seja o que o João está dizendo, veja. E a gente atende à Lei Geral de Proteção de Dados, que é o controle dessa pasta. Através do nosso sistema a gente sabe quem baixou, que hora que baixou, qual foi o IP da máquina. Então qualquer situação que venha a ter de vazamento de dados, o que basicamente a LGPD cobra é o controle dessas informações. A gente... muita coisa, mas se a gente conseguir resumir, é basicamente controle. Quem pegou, que hora pegou, para onde foi, quem foi que viu. E o sistema da gente consegue catalogar isso de forma muito rápida. E por que Marcondes fala isso de forma bem assertiva, Zé? Porque nós já tivemos informações, por exemplo, de prestador de serviço, o camarada que dá manutenção, portão, antena e interfone. Naturalmente ele entra dentro da portaria. O cara folheando, o prestador de serviço lá folheando o livro de prestação de conta. Ó, esse morador aqui tá devendo, é? Entendeu? Sim, porque claro. Cria aquele laço de amizade. É uma sensibilidade extrema você ter um livro rodando e de forma desnecessária. Por quê? Porque até mesmo pode-se até haver a supressão de páginas quando um balanço é físico, papel. Exatamente. É. E ele roda. Então, assim, é complicado. Eu, a partir de 2025, tenho ficado muito feliz com esse... Eu praticamente elimino de todos os meus condomínios os balanços em papel, de físico. E isso me dá uma tranquilidade, porque o documento, a prestação de contas chega mais cedo
às mãos de quem tem que chegar. E chega na palma da mão do condômino através do nosso aplicativo. Esse sistema de vocês aí é realmente sensacional. Eu tenho visto funcionar já em alguns condomínios meus e tenho ficado muito feliz principalmente por esse aspecto, porque ele vem corrigir um problema que nós tínhamos no digital, que era como fazer isso ter legalidade em termos de registros. Então, antes eu fazia um caderninho para que cada membro do conselho pudesse dar o seu parecer. Hoje não, nós temos esse sistema aí que você esclareceu aí, João, que é maravilhoso, onde o membro do conselho, ele consegue, no próprio e-mail que ele recebe a prestação de contas, ele fazer não só as observações que ele achar pertinente, que ele achar necessário, como também o registro, aliás, a sua assinatura, ou seja, no final, o seu concorde, seu parecer e seu concorde. Isso é sensacional. Ele pode, na verdade, simplesmente assinar, aprovando a prestação de conta. Ele pode botar ressalva e não assinar, dizendo que não concorda, ou ele pode assinar com ressalva. Ó, tá assinado, tá aprovado, agora eu tenho essas observações. Que tal coisa. Exatamente. Isso aí são ferramentas de tecnologia que são poucos ainda que tem esse sistema. Isso aí eu reconheço, porque eu tenho condomínios que não estão na Ability e rogo a Deus para que esses outros administradores estejam o quanto antes nesse nível de tecnologia. Eu rogo a Deus quanto antes que o senhor traga esses condomínios para cá. Isso é verdade. O Marcondes colocou uma ponta agora, João, importante. Não é porque eu estou aqui na casa de vocês, não. Deixa eu só aproveitar essa última fala que você fez. Nossa folha de ponto hoje, a gente eliminou todo o documento em papel, que era uma confusão nos condomínios. Qual era a confusão? Quando o funcionário saía e aí recorria à justiça, as nossas folhas de ponto, ela, na maioria das vezes, quando era questionada a questão de hora extra, ela não era acatada pelo juiz. Por quê? Porque fatalmente os funcionários botam aquele horário britânico. Pega às 7 horas da manhã, sai de meio-dia, volta às 13 horas, pega às 19. E aí a justiça entende que aquele horário britânico não existe, porque é impossível, né, religiosamente todo plantão, o funcionário pegar naquele horário, não existe. Então as folhas de ponto eram um trabalho imenso e a gente corria sempre o risco de, quando existia uma ação trabalhista contra os condomínios, a gente defender o condomínio com aquele documento que era gerado. E não adiantava você chamar a atenção, reunir os funcionários, treinar, orientar, pedir para que eles colocassem na folha de ponto exatamente o horário que está pegando, que está saindo. Se o colega faltou, não adiantava, porque existe a parceria entre eles. E com isso, a gente implantou, a gente está trabalhando com uma empresa muito boa, que é o Ponto Mais, e nós estamos implantando, na grande maioria dos condomínios nossos já está funcionando, testamos, validamos, a questão do ponto digital, onde o funcionário chega no condomínio e ele faz o apontamento do horário que ele está chegando de forma digital, certo? Nesse mesmo sentido, o contra-cheque dele a gente também está disponibilizando para ele de forma digital, eliminando e atendendo a normativa da Lei Geral de Proteção de Dados, que é não estar circulando com as informações dele, né, para que os outros colaboradores tenham acesso, ou também prestadores de serviço que entram na portaria, empregada doméstica que vai conversar, vai levar o lanchinho ali, aí, hoje fulano ganha isso, Então veja, tudo isso que a gente antes tinha determinados problemas, a gente está eliminando um a um. 2024 foi um ano muito difícil para a nossa empresa, do ponto de vista seguinte, de melhoramento, de investimento e de trabalho nessa área. Tiveram colaboradores nossos que trabalhavam conosco há quase 10 anos que não se adaptaram com a implementação da tecnologia. Infelizmente, tiveram que nos deixar, entendeu? Por quê? Porque, veja, o mercado pede isso. A evolução tecnológica pede isso. Hoje nós atendemos uma grade de clientes, mas nós sabemos que, por exemplo, daqui a 10 anos, eu vou estar atendendo o filho do síndico que está hoje na cadeira. E o filho do síndico que está hoje na cadeira, ele não vai mais querer pegar papel. Ele quer tudo na palma da mão de forma tecnológica. E a Ability, como sempre, né, foi inclusive uma fala de Marcondes, ela está sempre
procurando sair na frente. Foi com portaria virtual, né? Foi com terceirização de mão de obra para condomínio, que é um grande facilitador. Quando você, enquanto síndico, tem os funcionários todos terceirizados, você tem a facilidade na gestão. Foi com a questão da digitalização de pasta. A implementação hoje, que portaria autônoma que nós temos também, controle de acesso e controle de mercadoria, de entrega nos condomínios. Então, veja, a gente está acompanhando o mercado e sempre procurando sair na frente. Muitas vezes, Israel, a gente reconhece que acabamos trazendo alguns problemas para os nossos clientes, do ponto de vista que algumas ferramentas, como se trata de tecnologia, não conseguiram entregar aquilo que se propuseram. Isso aí é fato. Mas a gente corrige, reagrupa e vai sempre com o objetivo de alcançar ele o mais rápido possível. E com isso, os nossos clientes só têm a ganhar. E por isso que nossa empresa hoje, eu considero o seguinte, que nós somos a empresa mais tecnológica do mercado, o que mais entregamos do mercado. Porque tem algumas empresas que ela pode até ter prestação de conta digitalizada, mas ela não vai ter o rol vamos dizer assim, de serviço que vai agregar no que nós estamos se propondo a entregar ao nosso cliente. E entendeu? na verdade não é só isso, João. Veja, hoje a gente precisa entregar ao nosso cliente o serviço mais rápido, mais eficaz e que realmente ele consiga administrar o condomínio dele deitado na cama, se for o caso. Eu não estou falando da parte operacional, porque isso ainda a gente não encontrou solução para poder resolver. Deu um problema na bomba, a gente vai ter que se levantar da cama para poder ir lá. Mas a gente, na pandemia, partimos na frente com a Assembleia Digital, com a Assembleia Virtual. Hoje fazemos Assembleia Híbrida e tudo que o mercado pode oferecer de tecnologia, a gente está correndo atrás. Uma coisa super importante, hoje você consegue contratar um seguro pelo nosso aplicativo, pelo Groove. Então, assim, são vários serviços que a gente canaliza, a gente se esforça, a gente corre atrás para que o cliente, ele lá na ponta, ele consiga ter a melhor experiência possível no condomínio. Já então, veja, o condomínio que ele compra, um apartamento, muitas vezes é um sonho que ele tem, a maioria das vezes é um sonho. E eu vejo, infelizmente, muitas vezes a gente chega no condomínio e esse sonho às vezes vira um pesadelo. Condomínios quebrados financeiramente porque o síndico não soube administrar financeiramente, a administradora não deu o aporte financeiro. Muitas vezes, João, seu Jael chega meio desesperado aqui. Calma, seu Jael, vamos olhar aqui os números como é que tá. Porque outra coisa que eu queria falar, quando eu falo que os números é a linguagem dos deuses, eu reafirmo isso, mas tem um conhecimento técnico. Muitas vezes a gente tá vendo aqueles números, 1 mais 1 é 2, mas assim, mas veja, como é que a gente chega aqui no número 5? Como é que a gente faz para que essa conta ela se ajuste? Então, o conhecimento técnico ele tem que estar muito agregado a toda essa sistemática, tudo isso. Então, já teve umas 2 vezes que você já calma, isso é o programado. As previsões orçamentárias que a gente faz, a gente senta, a gente aplica, a gente vê o método necessário. Eu tenho condomínios com várias administradoras, né? Isso que o João colocou aí, você colocou, Marcondes, é muito interessante, porque ainda hoje, 2025, infelizmente, ainda existem administradoras que acham que o papel dela é apenas a formalização do balanço mensal, né? E eu fico, assim, às vezes surpreso com também a falta de elementos para uma previsão orçamentária grandiosa, tecnológica, ampla. Então, aí eu cito como exemplo, eu faço geralmente as minhas previsões, eu sento, eu e o Marcondes, e a gente discute aqui na Ability, item por item, detalhe por detalhe do condomínio, e todas as vezes a gente precisa, naquela análise, mudar algo ali, é claro. Muitas das vezes o sistema, às vezes, ele não indica determinada coisa. Não, nós contratamos isso aqui agora. Então é uma despesa que não havia em 2024, mas que vai haver em 2025. E aí entra esse casamento da administradora, conselho fiscal e o síndico, né? Então nada melhor para um síndico do que ele ter esse aporte tecnológico, né, na hora de fazer sua previsão orçamentária. Esses condomínios eu tenho condomínios que eu não fiz ainda nenhuma previsão porque eles entraram na nossa carteira em 2024.
E agora eu já começo a ficar um pouco ansioso como será as previsões orçamentárias. Então, nada melhor do que a gente ter um aporte de conhecimento, e isso eu posso dizer claramente, Marcondes, que você nos dá aí com muita tranquilidade, para uma boa projeção financeira do ano vindouro. Tá? Isso é muito importante. É o fazer dormir do síndico. Eu esses dias disse, Marcondes, estou perdendo sono com determinados números, porque para o síndico ele quer estar sempre com caixa alto, para poder ele ter flexibilidade, para poder ele poder exercer sua inovação, poder adquirir algo que vamos dizer assim, que já está pedindo para ser substituído, um sofá que já está desgastado, sua cobertura, um ar-condicionado que está, às vezes, velho, pedindo para ser substituído. E o síndico ele tem o sonho de fazer tudo isso funcionar e trazer para o condômino tudo que é de melhor, né? Esse é ponto. Esse é o verdadeiro papel do síndico. Mas muitas das vezes a gente não consegue porque os números foram programados para que não fosse feito dessa forma. Para aquele ano terminar no 0 a 0, vamos dizer assim. É a despesa ordinária chegando e ao final do ano ela tendo o seu papel. Ó, tá aqui, fechamos o ano, tudo bonitinho, fechou, tá o ano zerado. Isso é muito importante. Esse papel de vocês com os clientes, com o síndico, com o conselho fiscal é muito importante. A reunião que a gente falou no início, que a gente teve aqui, e outras virão, tá? Porque a gente pensar o condomínio é uma atitude para os síndicos que querem verdadeiramente ter sucesso. É pensar o condomínio. Hoje, meu condomínio, o que é que eu preciso? Plano de férias para 2025. Tá pronto? Tá. Como é que vai ser? Qual a minha estratégia? Quem vai tirar férias? Então, eu tenho quem vai tirar e quando. Aí vem aquele detalhe. Peraí, na época da chuva, eu tenho uma sensibilidade no meu condomínio. Eu preciso ter mais zeladores disponíveis para me dar o apoio. Então, tudo isso a gente tem um RH competente. E eu fico muito quando a gente tem um RH que proativamente nos traz os problemas e às vezes as soluções, praticamente sempre. E quando a gente tem todos os setores, João e Marcondes, e para quem nos assiste, é muito bom quando a gente vê todos os setores alinhados. Então, quando a gente quando a gente tem uma administradora, a gente precisa de todos esses setores alinhados. Então, às vezes tem condomínio, por exemplo, que o morador passou com o carro e deu uma triscada lá no carro do outro, ou estacionou o carro fora da vaga lá, de uma maneira bem desrespeitando por diversas vezes o regimento. E aí nós temos a pessoa da Ability que passa, nós temos todos os sistemas funcionando. Por exemplo, a reclamação na portaria, no livro registro, tudo isso culmina com alguma coisa que tem que ser feito. E aí a administradora nos dá aquele suporte de preparação de uma notificação. Então, quando todos esses setores caminham ombro a ombro, para o síndico, ele tem muito mais tempo para pensar o condomínio. O senhor disse a mim que na última reunião sua esposa disse, rapaz, voltou sorrindo, foi como? Foi muito interessante. Eu fiquei uns bons dias, inclusive na virada do ano, pensando, já fazendo minhas estratégias de prestação de contas, de planejamento do ano vindouro. E em um dos condomínios as contas não fecham. Por quê? Porque o condomínio já vem há bastante tempo com aquela política de não aumentar. Já assumimos o condomínio assim. Então, assim, o condomínio já está com a defasagem de pelo menos 2 anos de taxa ordinária na sua cota condominial. E a gente fica fazendo conta e vendo assim, meu Deus, a conta não fecha. Aí a gente promoveu uma reunião administrativa. Essa reunião administrativa a gente senta, a gente pensa condomínio, a gente esclarece, porque a melhor coisa para um síndico é ele ter a capacidade de esclarecer com esses números dos deuses que Marcondes falou aí, que 1 mais 1 é 2 em qualquer parte do mundo. E dessa forma a gente vê que no final um ambiente de, vamos dizer assim, de desconhecimento e muitas das vezes até mesmo de desagrado por determinadas vezes integrante do Conselho Fiscal. Isso pode acontecer, porque o Conselho Fiscal fica ali, não, mas peraí, gastou com isso, por que isso? Gastou com aquilo, por que aquilo? Mas porque ele no dia a dia muitas das vezes não está completamente integrado às necessidades, tá? Isso a gente procura passar para o Conselho Fiscal, mas nem sempre isso chega na ponta da linha com tanta clareza.
qual é o melhor horário? Uma reunião administrativa de tempos em tempos, onde a gente pode sentar, pode ser bimensal, principalmente a do início do ano. Marcondes, cheguei em casa com um sorrisão, a esposa disse, o que aconteceu? Ela não sabia que eu estava na reunião administrativa. Aí quando eu cheguei em casa, eu disse, puxa vida, participei de uma reunião agora, onde a gente consegue integrar as ações e fazer com que as coisas sejam bem planejadas. Isso é o sonho de qualquer administrador, não só da área condominial. Vocês aqui também devem ter as reuniões internas de vocês, claro, pensando a BILT 2025, 2026, 2027. E o condomínio ele não pode ser diferente. Ele não pode pensar condomínio semana que vem. Ele tem que pensar primeiro semestre de 2020, pensar o ano 2025, pensar 2026, quais as nossas metas, quais os nossos projetos. Todo condomínio tem que ter projeto, né? Tem que pensar a distante, porque não pode ficar esperando a fachada dar problema para fazer a fachada. Ele tem que dizer assim, não, o ano que vem é o ano que a gente vai ter que fazer a nossa limpeza de fachada, etc. Muito importante isso aí mesmo. Bem, Zé, nós temos no nosso podcast aqui um quadrozinho que nós chamamos Causos de Assembleia, que geralmente o convidado ele conta pra gente uma história, na maioria das vezes engraçada, né, de algo que já ocorreu com ou ele. Ou não, né? Ou tensa. Ou tensa, que já ocorreu com ele em alguma assembleia, né? Você teria alguma história dessa para nos contar? Tenho sim. Na verdade, eu teria várias, mas assim, fica difícil, porque cada assembleia é um desafio, né? E eu, como eu falei no início, eu tenho, graças a Deus, tido a oportunidade de terminar as assembleias com missão cumprida, né? Então, é muito bom, ao término da assembleia, a gente olhar assim para nossa equipe, a equipe da Síndicos Master, e dizer assim, puxa vida, nós cumprimos a missão. Mas existem assembleias, inclusive, que eu não era síndico, que eu me surpreendi, como eu falei, do que eu vi. Mas eu não diria nem dessas aí. Mas eu vivi uma assembleia bastante complicada, que essa que eu disse de fachada, que a proposta, João, era muito complicada, era uma proposta absurdamente cara, porque se imaginava fazer a fachada de um condomínio assim. Vamos fazer uma porção frontal, depois a gente faz a lateral 1, depois faz a posterior, depois faz a lateral 2. Quando você vai fazendo esse circuito, eu fiquei pensando, cada fachada dessa, vamos dizer aí a 400 mil, vamos chutar 300 mil, tô chutando, tá? Mais ou menos. E aí o condomínio ia fazer isso aí em 4, 5 anos. Eu fiquei pensando, puxa vida, quando terminar a primeira com 4 anos, a segunda com 4 anos, a terceira com 4 anos, a quarta com 4 anos, o condomínio já acabou. Na segunda já tem que fazer outra fachada. Então, assim, gente, são coisas que no dia a dia a gente percebe que chega-se, João e Marcondes, numa encruzilhada quase que resolvível. E aí eu assumi esse condomínio. Eu estava ali, por coincidência, era a eleição de síndico. Eu estava aguardando a minha hora de me apresentar e ir embora e aguardar o resultado. E fui eleito síndico. E depois, hoje, nós estamos na execução da fachada desse condomínio. E eu fiquei olhando, meu Deus do céu, aquilo que naquela ocasião era insolucionável, a gente reúne, faz tudo que tem que fazer, pontuando, e aí eu abro aquele parênteses, vai fazer uma fachada, tem que ser... eu li um livro essa semana muito interessante, que ele compara a fachada com um doente. Você está precisando fazer uma cirurgia, você não vai para o cirurgião. Você vai primeiro vai para o médico clínico, depois vai fazer os exames, depois você vai... Então você tem um caminho a seguir. Você não pode, vou fazer uma fachada, vou fazer. Não. Você tem que fazer o laudo, você tem que fazer as assembleias necessárias, as aprovações. Primeiro aprovar o laudo, depois fazer o laudo, depois do laudo diagnosticar, depois tudo para poder chegar na execução. E aí a gente pode ver o quanto, quando você tem um assessoramento, e aí eu abro para vocês, eu tive esse condomínio não era da BILT, a gente trouxe ele para a BILT, e a partir daí, numa discussão interdisciplinar, João, a gente podendo discutir, a gente sai daquele mundo do achismo e vai para o mundo da realidade, mas amparada no que tem de melhor, não só em tecnologia e procedimentos da literatura. Então, como é que a gente tem que fazer isso? Assim. Como é que a gente tem que fazer aquilo? Assim. E assim a gente integrando o conhecimento
com a administradora, aí quando eu trago que o síndico tem que estar cercado de boas empresas, e a administradora, quando ela está cercada de... É o principal fornecedor do condomínio. Pronto, exatamente. Hoje eu tenho aqui na Ability o meu gestor, que é a única administradora que eu tenho isso, aliás, eu tenho outra que tem também, mas que esse gestor é a ponta de lança do síndico. É o primeiro contato meu. Então eu ligo para o meu gestor do condomínio, ele já me providencia, ele já me traz os relatórios, ele já me traz, por exemplo, alguns orçamentos que já ampara a minha decisão. Isso é muito importante para o síndico. Ele simplesmente não ficar desesperado, botando em grupo do WhatsApp. Pessoal, eu estou precisando... Será que aquela informação que eu recebo do grupo do WhatsApp é fidedigna? É válida? Por mais que eu tenha confiança naquele grupo, que eu acho que são todos síndicos competentes e devem ser, mas será que eu posso confiar, como eu tendo uma administradora que tem diariamente tratado com isso? Isso é muito importante, é muito bom quando a gente tem esse papel, tá, João? Então, assim, eu vi aquela assembleia ali, foi um ponto de inflexão. Eu disse, foi a partir dali, eu disse, não pode ser assim, isso aqui não pode acontecer assim. Hoje nós estamos fazendo a fachada desse condomínio por um preço que eu diria para você 8 vezes menor, porque o diagnóstico foi diferente daquele apresentado inicialmente. Do que se achava que seria. Do que se achava, que se levou para uma discussão em assembleia. A assembleia a coisa tem que ser trazida com muito estudo. E quando nós levamos nessa assembleia de aprovação, nós levamos tudo. As empresas que estavam propondo o seu serviço, a empresa fiscalizadora. Gente, tem condomínio que se propõe hoje a fazer fachada e não bota fiscalizadora. Ou que se propõe a fazer diversos serviços de manutenção de um nível 2 que não botam fiscalizadora. E se você falar de fiscalizadora às vezes, o condomínio ainda diz assim, não, isso é um absurdo, isso é um gasto desnecessário. Porque ele acha que é o síndico que vai lá, botar o capacete de engenheiro e ir lá fazer a fiscalização. Isso não pode. Tem que ter, o síndico teria que ter a capacitação, né, de engenharia e ficar disponível para fiscalizar a obra, subir na balança, subir no andame. Não faz o menor sentido assim, isso aí. Ele nem tem autorizado, só se ele fosse engenheiro. Mas aí entra o síndico advogado, o síndico engenheiro, o síndico arquiteto, o síndico paisagista, o síndico de tudo. O síndico, ele tem que ser um pouco de tudo, tem que ser. Mas ele é um pouco de tudo, ele não vai ser tudo de tudo. Porque quem tem que ser tudo de tudo é quem verdadeiramente estudou uma vida inteira, fez pós-graduação. Mas tem um ditado agora no mundo condominial que de médico e louco, todo síndico tem um pouco, alguma coisa assim, né? Isso é verdade, Marcondes. Seu Israel, a gente tá chegando ao fim aí do nosso podcast. A gente tinha conversa aqui para 3, 4 dias. Muito bom esse bate-papo. Foi importante, Marcondes, a conversa com Israel é uma conversa gostosa, suave, porque a gente percebe que ele realmente é comprometido com o mercado condominial, com a sindicatura, né? E aí se busca informação, corre atrás da informação, se especializa. Nós não somos hoje ainda referência no mercado em termos de tamanho, até porque eu considero muito que o mundo do síndico ele tem que ser muito bem calcado, tem que estar muito bem solidificado, muito bem asfaltado para ele ir crescendo aos poucos. E esse crescendo aos poucos, isso é um pensamento meu, Marcondes e João. Eu discordo até de alguns gestores e consultores. Por exemplo, eu recebi uma oferta agora de uma consultoria de São Paulo, uma oferta de uma consultoria de São Paulo, né? E estou relutante porque eu tenho minhas convicções e eu não quero... não estou falando do termo tecnogestão. Eu estou falando que a gente tem um projeto piloto de gestão e eu não quero me distanciar dele dando voos altos enquanto nós não tivermos solidez. Então hoje nós não temos muitos condomínios, mas nossos condomínios são tratados com muito cuidado, com muita atenção e num processo de melhoria constante. Aí eu digo que o síndico profissional, aquele que se lança na área, ele realmente fica como se fosse um pai cuidando do filho. Cada condomínio meu, semanalmente nós temos nossa reunião no escritório, quando a gente apresenta todas o painel de todos os condomínios. Nós temos um painel onde aparecem todos os condomínios e suas demandas semanais e mensais. Então nós fazemos reuniões mais ou menos naquilo que eu aprendi lá nos quartéis, onde a gente tem as reuniões de
prospecção da semana seguinte, essa é uma reunião de instrução, e as reuniões de prestação de contas mensais. Então, isso é uma coisa muito interessante. Nesse caso do síndico, eu acho que o síndico sofre, João. Ele sofre mesmo, ele fica ali diariamente pensando, meu Deus, esse aqui tá precisando disso, esse precisa daquilo, eu tenho que visitá-lo aqui agora. Então, assim, é uma integração de conhecimentos e eu realmente, a Síndicos Master, ela tem o prazer de dizer assim, quando a gente assume um condomínio, a gente vive o condomínio na sua essência. Mas aí eu queria exatamente parabenizar você por isso, Israel. E estamos chegando ao fim do nosso podcast. Lhe agradecer pela presença, pelo carinho, né, pela disponibilidade sua e pela essa parceria que nós temos, né? Espero que você, em determinado momento, tenha todos os seus condomínios aqui na Ability, né, Marconi? Já chega. Já chega. Na verdade é o seguinte, João, veja, eu gosto de Israel porque eu acho que ele tem uma pegada muito interessante que você fala muito sobre isso. A gente, pelo menos nós aqui, a gente nunca pretendíamos ser a maior administradora em quantidade de condomínios. Não é o nosso foco. Acabamos sendo, né? Foi uma consequência do mercado. Mas a qualidade do nosso serviço é muito importante pra gente. Não adianta a gente estar pegando um condomínio, entrando por um lado, saindo por outro. E a gente sabe que essa trajetória é muito complexa. Todo investimento que a gente faz gera gargalo. João, ele falou do contra-cheque digital. Até a gente chegar a essa empresa, João, a gente passou por duas. Que se comprometeu a entregar, não entregava, e a gente estava atrás, a gente vai corrigindo. E o mercado condominial não para. Muitas vezes a gente está trocando o pneu do carro com ele andando. Sim, com então, certeza. assim, o cuidado que você tem com os nossos clientes é muito importante para a gente, porque o cliente não é o síndico, o cliente é o condomínio. Sim. Então, você acaba facilitando. E eu costumo sempre dizer, veja, todo mundo que senta aqui no nosso podcast, ele tem uma certa chancela nossa, né? Não vamos convidar ninguém que venha dar problema no mercado. Então, para sentar aqui no nosso podcast, o cara tem que ser compromissado, o cara tem que ser honesto. Infelizmente hoje deixou de ser obrigação, honestidade. Isso. Passou a ser qualidade. Ele tem que ser compromissado, ele tem que ser honesto, ele tem que ter cuidado com o condomínio, seja ele síndico, prestador de serviço. Então, assim, obrigado pela parceria, como o João estava bem colocando. Parabéns pelo trabalho. Você é um dos síndicos que nós admiramos bastante pelo que você oferece aos clientes, o que você prega no mercado. E é isso, né, João? E tem os logozinhos nossos que nós sempre finalizamos o nosso podcast, né, Marconi? Exatamente. Que é Ability Serviço. Mas deixa eu terminar. Antes de você finalizar, João, deixa eu dizer, agradeço a vocês imensamente a presença aqui, estar com vocês. É sempre uma honra poder estar de mãos dadas com a Ability. A Síndicos Master, hoje a gente tem com vocês a nossa maior carteira de condomínios. E a oportunidade de estarmos aqui pensando o condomínio e trazendo para todos aí um pouquinho da experiência, tanto da administradora quanto do síndico, como eu falo. Isso aqui um casamento. Um casamento é muito importante isso, porque quem está do lado da tela está tendo a oportunidade de olhar condomínio numa visão administradora, numa visão síndico. Então isso é verdadeiramente, pode ter certeza, um vídeo que traz muito, sempre torna aquele assistência, engrandece a assistência com conhecimento. Então eu agradeço imensamente a Ability, a oportunidade de estar com vocês, dividindo esse tempo, pensando o condomínio. E fazendo o quê, João? Tornando fácil. A difícil tarefa de ser síndico, seu Israel. Muito obrigado, meu amigo. Valeu. Obrigado, Israel. Obrigado. Valeu, meu amigo. E aí, Marreco? E aí, gente, estamos chegando ao final. Agradeço imensamente a quem chegou até aqui nesse vídeo. A gente pede para que curta e compartilhe nosso material. Todo o material é especificamente voltado para o segmento condominial. Então, beijo no coração e até o próximo episódio.